A responsabilidade dos pais. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, se levantassem e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. O dever dos pais. Os pais têm um dever. Qual que é um dever principal do pai? Você pode dizer, um pai tem muito dever, muita obrigação de educar os filhos, de comprar calçado, roupa, de cuidar da saúde, de dar um lar, de dar uma casa, de estruturar os filhos para a vida. Mas acima disso tudo, os pais têm a missão mais sublime, que é levantar os filhos para o reino dos céus, para levantar uma família, para servir a Deus. Se você conseguir formar o seu filho, se você conseguir dar estudo para o seu filho, se você conseguir fazer dele um bom cidadão, se você conseguir fazer ele criar uma independência material, financeira, e ele ganhar muito dinheiro, e ele até te ajudar, e você não instruí-lo no caminho do Senhor, você perdeu tudo. Porque tudo que nós acabamos de falar, quando terminar esta vida, tudo isso passa e acaba. A única coisa que é realmente perene e eterna é aquilo que você instrui para a criança, levantando a ela, para ela temer a Deus, você guiando a ela no caminho do Senhor, instruindo a ela. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele ou dela, seja lá da criança, do menino, da menina. Quando você instrui aquele menino, você instrui aquela menina, aqueles ensinamentos continuarão neles, mesmo que eles saiam, vão no mundo, eles sabem, eles têm temor do Senhor. O respeito com as coisas sagradas. Os pais têm dever de ensinar os filhos o que é essa Bíblia Sagrada. Se você não ensina o seu filho o respeito, a honrar esta Bíblia Sagrada, que isso aqui não é um livro de conto, de fadas, Deus irá julgar cada homem, cada mulher, cada bispo, cada papa que passou nessa terra. Ele pode fazer milhas o tanto que for, Deus irá julgar cada papa, porque pela esta Bíblia Sagrada, esse aqui é Deus em forma de letra. São João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todos os reis, todos os potentados, todos os papas, como eu já disse, todos os bispos serão julgados por esta Bíblia Sagrada. E os pais têm dever como pai,
de instruir os seus filhos o que é esta Bíblia Sagrada, de nunca pisar em um dos mandamentos do Senhor, de ter temor, de respeitar as coisas de Deus e honrar e respeitar os seus servos. Vocês devem ensinar aos seus filhos o que é desrespeitar um homem de Deus, respeitar uma mulher de Deus. Os seus filhos devem estar inteirados ali da história, quando aquelas crianças, 42 delas foram despedaçadas por 2 ursas, porque elas zombaram do servo de Deus, Eliseu, chamando-o de calvo. Você deve instruir os seus filhos as consequências que vêm por não respeitar um homem de Deus, um servo de Deus, independentemente do estado que ele esteja. Deus é responsável pelos seus servos. O pai tem obrigação, a mãe, os pais têm obrigação de ter o culto doméstico em casa, de ensinar a criança a orar, de ensinar a criança a ler a Sagrada Escritura, de ensinar a criança a agradecer pelo sapatinho que ela ganha, pela roupa, por tudo. Ela tem obrigação de ensinar o filho a orar, de ajoelhar antes de dormir, de orar quando levanta, de ensinar a criança a ordem da igreja. Isso cabe aos pais. Agora, o maior ensinamento que tem é a vida. Ensinar os filhos a honrar, a respeitar o dia da ressurreição do Senhor. Agora, se você é o primeiro a desonrar o dia da ressurreição do Senhor, como você vai levantar uma família para Deus? Nós devemos olhar estas coisas bem de perto. Aquela irmã estava vindo da lavanderia e o profeta disse: olha, você está desonrando o dia do Senhor, digo, o dia da ressurreição. Ela disse: mas eu não sou legalista nessas coisas. Ele seria melhor que fosse. Então nós devemos ensinar os nossos filhos que o primeiro dia da semana nós vamos levantar cedo, porque lá em Jerusalém há uma sepultura aberta. É o primeiro dia da semana. Você tem que falar: meu filho, hoje é o primeiro dia da semana, o óleo da palavra será movido sobre nós, e nós vamos ali primeiro dar as primeiras horas da semana, o primeiro dia da semana, para honrar a Jesus Cristo, para que as bênçãos da palavra sejam movidas sobre nós. E depois nós vamos voltar e começar a semana, depois que a palavra é movida sobre nós. Isso você instrui, você edifica, você levanta uma família para a glória e honra de Deus. E o maior exemplo de todos é a vida, é a forma de viver, é a forma de portar. Os pais, se vocês errarem isso, você pode criar médico, advogado, doutores, tudo que for nesta terra. Você errou o alvo principal, é estruturar uma família, levantar os filhos para glorificar a Deus, para honrar o nome do Senhor, porque um dia todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou você inclina agora, ou você dobra agora, enquanto a misericórdia paira sobre nós, ou você terá que dobrar no além, onde não terá mais graça nem misericórdia. Então, meu irmão, enquanto é tempo, vocês jovens recém-casados que vão se casar, leva isso para o seu lar. Eu vou levantar uma família para servir a Deus, começando comigo, e Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar desta forma, em nome de Jesus Cristo. Amém.